Lívia estava no corredor da mansão quando ouviu a voz de Tiago Monteiro chamando seu nome. O tom era diferente, frio. Ela se virou e viu o patrão vindo em sua direção com o rosto fechado. Atrás dele, Fabiana vinha com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Outros funcionários começaram a se aproximar. A cozinheira, o jardineiro, a arrumadeira, todos pararam para assistir. Senhor Tiago, aconteceu alguma coisa? Aconteceu? Tiago deu um sorriso amargo. Você tem coragem de perguntar isso, Lívia? Eu não estou entendendo. Fabiana soluçou ao lado dele, segurando o braço de Tiago. Ela cobriu o rosto com as mãos. Lívia, eu confiei em você. Tiago respirou fundo. Deixei você entrar na minha casa. Tratei você com respeito. E você faz isso? Fazer o quê? As pernas de Lívia ficaram fracas. Por favor, me diga o que está acontecendo. Você ameaçou minha noiva. A voz de Tiago subiu de tom. Disse que ia inventar mentiras para nos separar. Disse que eu deveria estar com você, não com ela. O quê? Não, eu nunca disse isso. Fabiana levantou o rosto com lágrimas escorrendo. Ela me ameaçou ontem à noite, Tiago. Disse que ia fazer qualquer coisa para me tirar do seu caminho. Eu fiquei com medo. Isso é mentira. Lívia olhou para Fabiana. Senhor Tiago, ela está mentindo. Eu nunca ameacei ninguém. Mentira. Tiago tirou o celular do bolso e mostrou fotos. Eram fotos dele, na academia, no escritório, sorrindo, ao telefone. Lívia arregalou os olhos. Eu nunca tirei essas fotos. De onde vieram? Do seu quarto, Lívia. Fabiana encontrou essas fotos escondidas embaixo do seu colchão. Não! Alguém colocou essas fotos lá. Senhor Tiago, eu nunca faria isso. Os funcionários sussurravam. A cozinheira balançava a cabeça. O jardineiro cruzou os braços. Por favor, acredite em mim. Lívia juntou as mãos. Eu respeito o senhor. Eu jamais faria algo assim. Tiago desviou o olhar. Lívia, você me decepcionou. Eu achei que você fosse uma pessoa de caráter, mas você é só mais uma que se deixou levar pela inveja. Fabiana enxugou as lágrimas, mas Lívia viu um brilho de satisfação nos olhos dela. Eu não estou com inveja de ninguém. Eu só queria que o senhor soubesse a verdade sobre ela. A verdade sobre mim. Fabiana fingiu estar magoada. Que verdade, Lívia? Que eu sou feliz? Que eu amo o Tiago? Não é sobre isso. Lívia deu um passo à frente. Senhor Tiago, eu encontrei uma certidão de casamento. Ela já é casada. Ela está aplicando um golpe no senhor. Tiago fechou o rosto. Agora você inventa que minha noiva é casada? Até onde você vai para tentar nos separar? Eu não estou inventando. Eu vi o documento. Fabiana soluçou mais alto. Você está vendo, Tiago? Ela vai inventar qualquer coisa. Lívia olhou ao redor, procurando alguém que acreditasse nela. Mas todos os rostos mostravam decepção e nojo. Chega, Lívia. Tiago cortou. Você está demitida. Quero você fora da minha casa agora. Senhor Tiago, por favor. Lívia mal conseguia falar. Me dê uma chance de provar. Provar o quê? As provas estão todas contra você, Lívia. Fotos suas obcecada por mim. Ameaças à minha noiva. E agora essas acusações absurdas. Mas eu não fiz nada disso. Lívia segurou o braço dele. Alguém armou isso. Foi ela. Fabiana recuou, fingindo medo. Você está vendo, amor? Ela está ficando agressiva. Tiago afastou o braço de Lívia. Não me toque. Você perdeu esse direito. A cozinheira se aproximou. Menina, é melhor você ir embora. Não piora a situação. Eu não vou embora sem que ele saiba a verdade. Lívia tentou controlar as lágrimas. Senhor Tiago, eu trabalhei aqui por 2 anos. Sempre fui honesta. Por que eu iria mudar agora? Eu não sei o que aconteceu na sua cabeça. Talvez você tenha se apaixonado por mim sem perceber. Talvez tenha criado uma fantasia, mas isso não é desculpa.
Eu não criei fantasia nenhuma. Eu só queria proteger o senhor. Me proteger? Tiago deu uma risada seca. Me proteger da mulher que eu amo, de uma golpista. Ela não é quem o senhor pensa que é. Ela já é casada. Eu vi o documento. Cadê esse documento, então? Se você viu, onde está? Lívia sentiu o pânico. Eu não sei. Ela deve ter pegado de volta. Fabiana suspirou. Tiago, eu não aguento mais isso. Por favor, faz ela ir embora. Tiago olhou para Lívia com decepção e nojo. Lívia, você está demitida. Pegue suas coisas e saia. Agora. E se eu me recusar? Então eu chamo a segurança. Você prefere assim? Lívia olhou ao redor. Ninguém ia defendê-la. Ninguém acreditava nela. Fabiana segurou a mão de Tiago. Amor, eu só quero que isso acabe. Tiago beijou a testa dela. Vai acabar, meu amor. Ela já está indo. Lívia limpou as lágrimas. Está bem, eu vou embora, mas um dia o senhor vai descobrir quem ela realmente é. E quando isso acontecer, vai se arrepender de não ter me ouvido. Tiago chamou quando ela começou a sair. Lívia, só para deixar claro, se você tentar se aproximar de mim ou da Fabiana novamente, eu vou tomar medidas legais. Entendeu? Lívia assentiu e subiu correndo para o quarto de empregada. Fechou a porta e deixou o choro sair com toda a força. Ela caiu de joelhos no chão, sentindo a dor da injustiça queimando no peito. Pegou a mochila e colocou suas roupas dentro. Não tinha muita coisa. Nunca teve. Desceu com a mochila nas costas. Na cozinha, a cozinheira mexia uma panela sem olhar para ela. Dona Célia, a senhora acredita em mim? A cozinheira olhou com pena. Lívia, eu não sei em que acreditar, mas sei que você precisa seguir sua vida. Lívia acenou e saiu pela porta dos fundos. Quando passou pelo portão, olhou para trás. Fabiana estava na varanda do segundo andar, observando. Quando seus olhares se encontraram, Fabiana sorriu. Um sorriso frio, vitorioso. Lívia entendeu tudo. Desde o momento em que encontrou aquela certidão, Fabiana tinha armado cada detalhe para destruí-la. 3 dias antes, Lívia limpava o escritório de Fabiana, que morava na mansão desde o noivado. Era uma quarta-feira tranquila. Tiago tinha saído para a reunião e Fabiana estava no salão. A casa estava silenciosa. Lívia se aproximou da estante onde Fabiana mantinha livros de decoração que nunca eram abertos. Começou a tirar os volumes para limpar. Um dos livros escorregou da mão dela e caiu no chão. Junto com ele, uma pasta de couro marrom que estava escondida atrás. A pasta se abriu e papéis se espalharam. Lívia se ajoelhou para recolher tudo rapidamente. Fabiana odiava quando as coisas não estavam no lugar. Mas enquanto juntava os papéis, viu algo em um dos documentos. Uma certidão de casamento. O nome estava ali, Fabiana Cristina Moura, e ao lado, Roberto Henrique Santos. O coração de Lívia falhou uma batida. A data era de 2 anos atrás. Roberto? Quem era Roberto? Fabiana estava noiva de Tiago. Como ela podia já ser casada? Lívia continuou olhando os papéis. Tinha fotos de Fabiana com um homem moreno, magro, de óculos, e um papel com anotações. Conta bancária, Tiago, propriedades em nome dele, ações da empresa. O estômago de Lívia revirou. Aquilo parecia uma lista de coisas para roubar. Lívia guardou tudo de volta na pasta. Colocou atrás dos livros exatamente como estava. Suas mãos suavam frio. Continuou a limpeza, mas a cabeça não parava. O que ela devia fazer? Contar para Tiago? E se estivesse entendendo errado? Mas no fundo, sabia que não havia erro. Aquilo era um golpe. O resto do dia passou devagar. Lívia queimou o arroz, derrubou um vaso, esqueceu as roupas no varal. Dona Célia reparou. Menina, você está com a cabeça onde hoje? Só estou cansada, Dona Célia. Naquela noite, Lívia deitou e ficou olhando para o teto. Tiago era um bom patrão. Sempre a tratou com respeito. E Fabiana ia destruir ele.
Lívia não podia deixar isso acontecer. Mas como contar sem que ele achasse que era fofoca ou ciúmes? 2 dias antes da demissão. Lívia estava arrumando a sala quando ouviu Fabiana descendo as escadas, falando ao telefone com a voz irritada. Eu disse que é para esperar, Roberto. Não liga mais aqui. Quando eu tiver o dinheiro, eu entro em contato. Lívia fingiu estar concentrada na limpeza, mas escutou tudo. Roberto. O nome do marido. Fabiana desligou e subiu de novo, sem notar Lívia. Lívia esperou e continuou. Mas agora tinha certeza. Fabiana ainda estava em contato com Roberto. Não era casamento antigo. Era algo atual. À tarde, Fabiana saiu para o salão. Lívia aproveitou e voltou ao escritório. Pegou a certidão de casamento, dobrou e colocou no bolso do avental. Seu plano era simples: mostrar o documento para Tiago. Deixar que ele visse com os próprios olhos. Esperou o momento certo. Tiago chegou no final da tarde e foi para o escritório dele. Lívia bateu na porta, nervosa. Pode entrar. Senhor Tiago, o senhor tem 1 minuto? Claro, Lívia. O que foi? Você parece nervosa. Eu preciso mostrar uma coisa para o senhor. É importante. Tiago fechou a pasta que estava lendo. Pode falar. Lívia colocou a mão no bolso para pegar a certidão, mas a porta do escritório se abriu bruscamente. Amor, eu voltei. Fabiana entrou sorrindo. Estava morrendo de saudade. O sorriso vacilou ao ver Lívia. Lívia, o que você está fazendo aqui? Ela estava me dizendo algo. Tiago respondeu. Não era, Lívia? Lívia sentiu a garganta secar. Os olhos de Fabiana estavam fixos no bolso do avental dela, com um aviso claro. Não era nada importante, senhor. Pode deixar para depois. Tem certeza? Tenho. Lívia saiu rapidamente. Fabiana a seguiu e a puxou para um canto escuro do corredor. O que você queria com o Tiago? A voz era baixa, mas carregada de veneno. Nada. Não minta para mim. Fabiana apertou o braço dela. O que você tem no bolso? Lívia não respondeu. Fabiana sorriu perigosamente. Você fuçou minhas coisas. Você está enganando ele. Você já é casada. E você acha que alguém vai acreditar em você? Uma simples faxineira contra mim? A verdade vai aparecer. A verdade? Fabiana se aproximou. A verdade é o que eu quiser que seja, querida. E se você tentar me atrapalhar, vai se arrepender. Eu não tenho medo de você. Fabiana inclinou a cabeça. Deveria ter. E foi embora, deixando Lívia sozinha no corredor escuro, com o coração disparado. Lívia caminhou pelas ruas do bairro com a mochila pesada e os olhos inchados. O sol queimava, mas ela mal sentia. Sua cabeça revivia cada segundo da humilhação. Quando chegou em casa, uma construção simples de 2 cômodos, Lívia mal teve forças para abrir a porta. Largou a mochila e se jogou na cama. Ficou olhando para o teto rachado, sentindo a dor queimando no peito. Como tudo tinha dado tão errado, o celular tocou. Era a mensagem de Dona Célia. Lívia, sinto muito pelo que aconteceu. Mas talvez seja melhor você esquecer isso e seguir em frente. Fica com Deus. Lívia desligou o celular e o jogou longe. No dia seguinte, acordou decidida a arrumar outro emprego. Não podia ficar sem trabalhar. O aluguel vencia em 2 semanas. Pegou o jornal e circulou 5 vagas para faxineira. Se arrumou e saiu. A primeira casa era de uma senhora que precisava de alguém 3 vezes por semana. Lívia tocou a campainha. A senhora abriu com um sorriso. Você veio pela vaga? Sim, senhora. Meu nome é Lívia. Tenho experiência em limpeza e... Lívia. A senhora franziu a testa. Você não é a moça que trabalhava na mansão do Tiago Monteiro? O estômago de Lívia afundou. Sim, mas... Ah, querida, eu ouvi o que aconteceu. A notícia está se espalhando pelo bairro. Sinto muito, mas eu não posso te contratar. Mas a senhora nem me conhece. O que a senhora ouviu são mentiras. Pode ser, querida, mas eu não posso arriscar.
A senhora começou a fechar a porta. Lívia foi para a segunda casa. Mesma coisa. A dona já tinha ouvido falar dela e recusou. Na terceira casa, nem abriram a porta. Na quarta, uma mulher gritou pela janela: "Não quero obcecada na minha casa!" Lívia voltou para casa sentindo a humilhação queimar de novo. No caminho, passou pela padaria. Seu José sempre a cumprimentava com carinho, mas hoje desviou o olhar e fingiu estar ocupado. Quando entrou no portão de casa, a vizinha, Dona Irene, estava regando as plantas. "É verdade que você estava obcecada pelo patrão?" "Não é verdade, Dona Irene. Alguém armou para mim. Minha filha trabalha perto da mansão. Disse que você tinha fotos dele escondidas no quarto. Isso é doentio, menina. Eu não tinha foto nenhuma. Alguém colocou lá para me incriminar." Dona Irene balançou a cabeça. "Você era uma menina tão direita. Que desperdício." Lívia entrou em casa e trancou a porta. Encostou as costas na madeira e deslizou até o chão, abraçando os joelhos. Fabiana não tinha apenas a destruído no trabalho. Tinha destruído sua reputação, espalhado mentiras por todo o bairro. Agora Lívia era a faxineira louca, obcecada pelo patrão rico. Nos dias seguintes, Lívia tentou mais vagas em bairros diferentes, mas sempre acontecia o mesmo. Quando dizia que tinha trabalhado na mansão dos Monteiro, a pessoa mudava de expressão e arrumava desculpa. Na quarta tentativa, mentiu. Disse que tinha trabalhado em outro lugar. A dona da casa pediu referências. Lívia deu o telefone de uma antiga patroa de anos atrás. 2 dias depois, a mulher ligou. "Desculpa, mas eu não vou poder te contratar." "Por quê?" "Porque eu liguei para a referência que você me deu e outra pessoa atendeu, uma mulher chamada Fabiana. Ela disse que você é instável e que roubou dela." O sangue de Lívia gelou. "O quê?" Ela disse que você roubou joias e foi demitida por justa causa." "Sinto muito, Lívia." A ligação encerrou. Lívia ficou olhando para o celular em choque. Fabiana tinha conseguido o número da antiga patroa. Tinha se passado por ela e dado referências falsas. Lívia foi até o computador velho e pesquisou o próprio nome no Google. Encontrou um post em um grupo de empregos domésticos. "Cuidado com Lívia Santos. Ela é obcecada e perigosa. Trabalhou para a família rica e foi demitida por comportamento inadequado. Não contratem." O post era de um perfil falso, mas Lívia sabia quem estava por trás. Fabiana estava garantindo que ela nunca mais conseguisse trabalhar. Lívia olhou para a conta de luz vencida em cima da mesa. O aluguel vencia na semana que vem. Tinha apenas R$ 100, então lembrou da certidão de casamento. Será que ainda estava com ela? Revirou a mochila. Roupas, sapatos, um livro velho. Mas não tinha documento nenhum. Fabiana devia ter pegado de volta quando armou a cena das fotos. Sem a certidão, Lívia não tinha prova. Era a palavra dela contra a de Fabiana. Mas então teve uma ideia. A certidão tinha um endereço: Rua das Acácias, número 42, Vila Nova. Se fosse até lá, talvez conseguisse encontrar alguma prova. Alguma pessoa que conhecesse Fabiana e soubesse da verdade. Lívia pegou os R$ 100 e saiu de casa decidida. Pegou 2 ônibus até Vila Nova, um bairro simples com casas pequenas e ruas estreitas. Encontrou a casa. Construção antiga, pintura descascada, portão enferrujado. Respirou fundo e tocou a campainha. Ninguém atendeu. Tocou de novo. A porta se abriu. Um homem de uns 30 e poucos anos apareceu. Magro, de óculos, com expressão cansada. Lívia o reconheceu das fotos. Era Roberto, o marido de Fabiana. "Sim? O senhor é Roberto Henrique Santos? Quem quer saber?" "Meu nome é Lívia. Eu trabalhava para um homem chamado Tiago Monteiro, e eu acho que a sua esposa, Fabiana, está aplicando um golpe nele." Roberto arregalou os olhos. "Entre. Rápido." Ele puxou Lívia para dentro e fechou a porta, olhando para os lados com medo. "Como você sabe da Fabiana?"
Eu encontrei uma certidão de casamento, com o nome dela e o seu. Ela está noiva do meu ex-patrão. Eles vão se casar em 2 semanas. Roberto passou a mão pelo rosto. Ela está fazendo de novo. Fazendo o quê? Aplicando golpe. Ela fez isso comigo há 2 anos. Me disse que me amava, casou comigo e sumiu com todas as minhas economias. Lívia sentiu um frio na barriga. E o senhor nunca denunciou? Denunciar o quê? Ela é minha esposa legalmente. O que ela levou era dinheiro de conta conjunta. Tecnicamente não foi roubo. Roberto sentou. Eu tentei encontrar ela, mas ela sumiu, até que me ligou semana passada. Ligou? Disse que estava prestes a conseguir uma grana grande. Que logo ia se divorciar de mim e me dar uma parte do dinheiro para eu ficar quieto. Ela vai roubar o Tiago e sumir. Roberto assentiu. É o que ela faz, e é muito boa nisso. A gente precisa impedir ela. O senhor pode me ajudar? Pode testemunhar que ainda é casado com ela? Roberto hesitou. Se eu fizer isso, ela vai me destruir. Ela tem contatos. Ela é perigosa. Mas o Tiago vai perder tudo. E eu já perdi meu emprego, minha reputação. Ela está espalhando mentiras sobre mim por toda a cidade. Roberto olhou para Lívia com pena. Sinto muito pelo que ela fez com você. Então me ajude a detê-la, por favor. Roberto ficou em silêncio. Finalmente suspirou. Eu vou ajudar. Mas a gente precisa ser esperto. Se ela perceber que estamos nos unindo contra ela, vai antecipar o golpe ou sumir antes do casamento. Lívia sentiu esperança pela primeira vez em dias. Então, o que a gente faz? A gente junta todas as provas que conseguirmos, fotos, documentos, tudo. E no dia do casamento, a gente expõe ela na frente de todo mundo. Assim ela não tem como fugir. Roberto foi até um armário velho e tirou uma caixa de sapatos empoeirada. Abriu e espalhou documentos na mesa. Tá tudo aqui. Certidão de casamento, fotos dela comigo, extratos bancários mostrando quando ela zerou a conta e sumiu. Lívia examinou os papéis. Isso prova que ela ainda é casada com o senhor. Prova. E também mostra o padrão dela. Roberto apontou para os extratos. Olha, no mesmo dia que ela sacou todo o dinheiro, comprou passagem de avião para outra cidade. Foi assim que desapareceu da minha vida. E agora ela voltou porque encontrou uma vítima maior. Exatamente. Quando me ligou semana passada, dava para sentir a empolgação na voz dela. Disse que dessa vez ia ser o golpe da vida. Lívia sentiu raiva crescer. A gente precisa fazer cópias de tudo. Você conhece mais alguém que ela enganou? Não. Mas ela é boa demais nisso. Tem que ter mais gente. Lívia pensou. Posso levar isso para fazer cópias? Leva. Mas me devolve. É tudo que eu tenho para provar o que ela fez. Eu devolvo, prometo. Obrigada por confiar em mim. Eu que agradeço. Faz tempo que eu quero ver essa mulher pagar. Só não tinha coragem de enfrentar ela sozinho. Agora a gente não tá mais sozinho. Lívia saiu com a pasta embaixo do braço. Pela primeira vez desde a demissão, sentiu esperança. Foi direto para uma papelaria e fez 3 cópias de cada documento. Guardou uma na pasta, outra na mochila e a terceira deixou escondida no fundo do armário de casa. Voltando, passou por um café e viu um panfleto em cima de uma mesa. Era convite do casamento. Letras douradas anunciavam: Tiago Monteiro e Fabiana Cristina Moura convidam para a cerimônia que será realizada na Mansão Monteiro, dia 28 de novembro, às 16 horas. Daqui a 10 dias. Lívia guardou o panfleto. Tinha 10 dias para juntar provas e expor Fabiana. 10 dias para salvar Tiago de perder tudo. Lívia passou os dias seguintes investigando. Pesquisou o nome de Fabiana na internet e encontrou perfis em redes sociais com nomes diferentes. Em um, ela se apresentava como empresária. Em outro, como modelo. Tudo falso. Quanto mais descobria, mais entendia que Fabiana era profissional. Não era a primeira vez. Não seria a última se ninguém impedisse.
No 5º dia antes do casamento, decidiu arriscar. Foi até a mansão no horário em que sabia que Dona Célia estaria sozinha na cozinha. Bateu na porta dos fundos. A cozinheira abriu e arregalou os olhos. Lívia! Menina, o que você está fazendo aqui? Se o doutor Tiago te vê... Por favor, Dona Célia, eu só preciso de 5 minutos. A mulher olhou para os lados preocupada, mas deixou Lívia entrar. A cozinha cheirava a bolo recém-saído do forno. Você tem 5 minutos. E olha, eu não posso me envolver nisso. Eu preciso do meu emprego. Eu só quero saber uma coisa. A Fabiana tem falado sobre o casamento, sobre os planos depois? Dona Célia hesitou. Ela fala que mal pode esperar para viajar. Disse que eles vão passar 3 meses fora numa lua de mel pela Europa. 3 meses? É. O doutor Tiago vai deixar um gerente cuidando dos negócios. A cozinheira baixou a voz. Sinceramente, eu acho estranho. Ele nunca deixou os negócios tanto tempo, mas a Fabiana insistiu tanto que ele acabou concordando. Lívia sentiu o estômago revirar. Fabiana queria Tiago longe, vulnerável. 3 meses era tempo suficiente para esvaziar tudo e desaparecer. Dona Célia, a senhora precisa acreditar em mim. Eu nunca fiz nada do que ela me acusou. Ela armou tudo porque eu descobri que ela já é casada com outro homem. A cozinheira ficou em silêncio. Casada? Com quem? Com um homem chamado Roberto. Eu tenho a certidão de casamento, tenho fotos, tenho prova de tudo. Dona Célia sentou, processando. Se isso for verdade, é verdade. E ela vai roubar o doutor Tiago. Meu Deus, a cozinheira passou a mão no rosto. Mas por que você não mostra as provas para ele? Eu tentei. Mas ele não quer nem me ver. Acha que eu sou louca. A Fabiana fez um trabalho perfeito me destruindo, por isso vou expor ela no dia do casamento, na frente de todo mundo. Dona Célia balançou a cabeça. Isso é perigoso, menina. Eu sei, mas é a única chance. A cozinheira suspirou fundo. Olha, se eu ver alguma coisa estranha, eu te aviso. Mas é só isso que eu posso fazer. É o suficiente. Obrigada. Agora vai embora antes que alguém te veja. Lívia saiu com mais esperança. Fabiana queria 3 meses de lua de mel. 3 meses para fazer Tiago baixar a guarda completamente. Mas Lívia não ia deixar isso acontecer. 2 dias depois, Lívia voltava do mercado quando percebeu que estava sendo seguida. 2 homens grandes de roupas escuras vinham atrás a 3 quarteirões. Ela apressou o passo. Eles também apressaram. Lívia entrou correndo numa padaria cheia de gente, comprou um café e ficou ali, observando pela vitrine. Os homens esperavam do lado de fora, de braços cruzados. Depois de 20 minutos, eles finalmente foram embora. A mensagem estava clara. Fabiana sabia que ela estava investigando. À noite, o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Lívia. A voz era de Fabiana, fria. Você não aprende, né? Como você conseguiu meu número? Eu consigo o que eu quero, querida. Fabiana deu uma risada baixa. Eu avisei para você não se meter, mas você não escuta. Eu não tenho medo de você. Deveria ter. Você acha que pode me ameaçar? O som de Fabiana acendendo um cigarro ecoou pelo telefone. Você não tem ideia de quem você está mexendo. Eu sei exatamente quem você é. Uma golpista. Cuidado com as palavras. Olha, eu vou ser clara. Você vai parar com essa investigação ridícula. Vai sumir. Se não fizer isso, eu vou atrás de quem você ama. Lívia sentiu o sangue gelar. Eu não tenho ninguém. Todo mundo tem alguém. Não me teste, Lívia. Fabiana desligou. Lívia ficou parada, respirando rápido. A ameaça era real. Fabiana estava ficando desesperada, o que significava que Lívia estava no caminho certo. Estava sendo uma ameaça real. Só precisava aguentar mais alguns dias. No dia seguinte, Lívia foi ao posto de saúde para um exame de rotina. Estava na sala de espera quando viu Tiago entrando. O coração dela falhou. Ele estava ali, a poucos metros. Tiago também a viu.
O rosto dele fechou. Ele desviou o olhar e foi falar com a recepcionista dando as costas. Lívia ficou sentada, sem saber o que fazer. Parte dela queria ir embora. Outra parte queria tentar, mais uma vez, fazer ele escutar. Mas antes que decidisse, uma enfermeira se aproximou. Dona Lívia. Pode entrar, sala 3. Lívia passou por Tiago. Por um segundo, os olhares se cruzaram. Havia algo diferente nos olhos dele. Não era só raiva, era dúvida. Ela fez o exame rapidamente. Quando saiu, Tiago ainda estava na recepção. A mesma enfermeira se aproximou dele. Senhor Tiago, o médico está pronto. Obrigado. A enfermeira sorriu. Sabe, eu vi a Lívia aqui mais cedo. Que menina querida, sempre tão educada, tão prestativa. É uma pessoa de ouro. Tiago não respondeu, mas ficou visivelmente incomodado. É cada vez mais difícil encontrar gente assim, gente honesta de verdade. Tiago ficou ainda mais sem jeito. Obrigado, vou entrar. Ele entrou no consultório e Lívia aproveitou para sair rápido. Mas enquanto caminhava, não conseguia parar de pensar na expressão dele. Ele tinha ficado incomodado com os elogios, como se aquilo não batesse com a imagem que tinha dela agora, como se alguma coisa não fizesse sentido. Será que estava começando a duvidar? Tiago voltou para a mansão com a cabeça cheia. A conversa no posto tinha mexido com ele. Gente honesta de verdade. Foi isso que a enfermeira disse sobre Lívia. Mas como podia ser? Lívia tinha fotos dele escondidas. Tinha ameaçado Fabiana. Tinha inventado sobre um casamento anterior. Ou tinha inventado. Tiago entrou no escritório e fechou a porta. Sentou e ficou olhando para a parede. Nos 2 anos que Lívia trabalhou ali, ela nunca tinha dado motivo para desconfiança. Nunca tinha sido inconveniente. Nunca tinha agido de forma estranha. A mudança tinha sido repentina demais. Do nada ela virou uma pessoa obcecada? Não fazia sentido. Tiago pegou o celular e ligou para Fabiana. Oi, amor. A voz dela era doce. Tá tudo bem? Tô. Só estava pensando numa coisa. No quê? Naquela história toda da Lívia. Você não acha estranho que ela mudou tão de repente? Houve um silêncio breve. Como assim estranho? Tipo, ela sempre foi uma ótima funcionária, nunca deu problema, e de uma hora para outra vira uma pessoa completamente diferente? Amor, às vezes as pessoas escondem quem realmente são. Ela provavelmente sempre foi assim, mas disfarçava bem. Talvez. Mas aquela história de casamento que ela inventou... Você já foi casada antes? Silêncio mais longo. Tiago, por que você está perguntando isso? Só curiosidade. Claro que eu nunca fui casada. Fabiana deu uma risada forçada. Você seria o primeiro. Por que eu mentiria sobre isso? Não sei. Só achei estranho ela ter inventado uma coisa tão específica. Ela inventou porque queria nos separar. Amor, eu sei que você é uma pessoa boa e quer acreditar no melhor das pessoas. Mas a Lívia é desequilibrada. Você precisa aceitar isso. Você deve ter razão. Eu tenho. Agora vem me ajudar a escolher as flores. Tiago desligou, mas a sensação de incômodo continuou. Ele ficou ali sentado, olhando para o celular. Pela primeira vez, uma dúvida genuína surgiu na cabeça dele. E se Lívia estivesse falando a verdade? Lívia passou os últimos dias organizando as provas. 3 envelopes preparados, um para levar no dia, outro escondido em casa, e o terceiro deixou com Roberto. Se alguma coisa desse errado, as provas existiriam. Roberto ligou na véspera do casamento. Amanhã é o dia. Eu sei. Lívia respirou fundo. Você vai estar lá? Vou. Chego 1 hora antes. A gente se encontra na entrada dos fundos. Lívia. Roberto fez uma pausa. Obrigado por não desistir. A gente vai conseguir. Até amanhã. Lívia desligou e olhou para o relógio. Faltava menos de 24 horas. Amanhã tudo estaria resolvido. Ou tudo estaria perdido.
Tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou revirando na cama, imaginando tudo que podia dar errado. Se os seguranças não deixassem ela entrar, se Fabiana descobrisse antes, se Tiago não acreditasse. De madrugada, finalmente pegou no sono. Sonhou com a mansão, com Tiago, com Fabiana rindo. Acordou suando. O sol já estava nascendo. Era o dia do casamento. Lívia se levantou e tomou banho. Escolheu um vestido azul marinho simples, mas arrumado. Prendeu o cabelo. Passou o batom discreto. Olhou no espelho. Não parecia a faxineira humilhada. Parecia alguém determinada, pronta para lutar. Pegou o envelope com as provas e colocou numa bolsa. Conferiu 3 vezes. Certidão, fotos, extratos. Tudo ali. Saiu ao meio-dia. O casamento era às 4, mas ela queria chegar cedo. No ônibus, olhou pela janela e viu a cidade passar. Pensou em como tudo tinha mudado em semanas, como sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Mas hoje ia se resolver, para melhor ou pior. Quando o ônibus parou perto da mansão, desceu com as pernas tremendo, caminhou até a entrada dos fundos e esperou. Roberto apareceu 15 minutos depois. Estava de terno, tenso, olhando para todos os lados. Você trouxe as provas? Trouxe. Ele bateu no bolso. E você? Também? Ficaram ali, escondidos atrás de umas árvores. Aos poucos, os convidados começaram a chegar. Carros luxuosos paravam, pessoas elegantes entravam, a decoração era deslumbrante, flores por todo lado. Músicos tocando, tudo perfeito. E no meio daquilo, Fabiana estava prestes a enganar mais uma vítima. Lívia olhou para Roberto. Tá na hora. Ele assentiu. Vamos acabar com isso. Mas quando estavam prestes a sair do esconderijo, Lívia viu algo que fez seu sangue gelar. Fabiana estava na varanda do 2º andar, olhando diretamente para onde eles estavam escondidos. E ela estava sorrindo. Lívia recuou para trás das árvores, puxando Roberto com ela. Ela viu a gente? Roberto sussurrou. Não sei. Lívia espiou de novo. Fabiana tinha saído da varanda. Talvez tenha sido impressão minha. Ou talvez ela esteja esperando a gente fazer alguma coisa. A gente precisa ser mais cuidadoso. Vamos esperar os convidados entrarem todos. Aí a gente entra junto com o movimento. E se os seguranças te reconhecerem, eles não vão. Eu sempre entrava pela porta dos fundos. Os seguranças da frente nunca prestaram atenção em mim. Roberto assentiu, mas estava visivelmente aflito. Quanto tempo a gente tem? Lívia olhou o relógio. 2 horas. A cerimônia começa às 4. Eles ficaram ali observando. A cada minuto mais carros chegavam. Mais pessoas elegantes desciam e entravam na mansão. Mulheres com vestidos caros. Homens de terno. Todos sorrindo, todos felizes. Ninguém fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Depois de 1 hora, Lívia percebeu um problema. Todos os convidados tinham convite. Os seguranças conferiam na entrada. A gente não tem convite. Eu sei, mas eu conheço um jeito de entrar. Pela cozinha, tem uma porta lateral que dá direto para a área de serviço. De lá a gente consegue chegar no salão. E se tiver alguém lá, eu conheço todo mundo da cozinha, eles não vão impedir a gente. Roberto passou a mão no cabelo. Ele estava suando frio. Tinha medo de Fabiana. Medo do que ela podia fazer se o plano desse errado. A gente vai conseguir. Lívia segurou o braço dele. Daqui a algumas horas, ela vai estar exposta. E você vai estar livre dela. Eu espero que você esteja certa. Quando os convidados pararam de chegar, Lívia fez sinal. Agora. Eles saíram do esconderijo e foram rapidamente até a lateral da mansão. Lívia conhecia cada canto, sabia exatamente onde pisar para não fazer barulho, onde se esconder se alguém aparecesse. Chegaram na porta da cozinha. Lívia espiou pela janela. Dona Célia estava lá dentro, organizando bandejas de doces com outras 2 ajudantes. Lívia bateu na porta devagar.
Dona Célia levantou a cabeça, viu Lívia e arregalou os olhos. Olhou para as ajudantes, disse alguma coisa e veio até a porta. Abriu só uma fresta. Menina, você enlouqueceu? O que você está fazendo aqui? A gente precisa entrar. É agora ou nunca. A cozinheira viu Roberto atrás de Lívia. Quem é ele? É o marido da Fabiana. O verdadeiro marido. Dona Célia ficou pálida. Meu Deus do céu! Por favor! A cozinheira hesitou apenas um segundo. Depois abriu a porta. Entrem, rápido! Lívia e Roberto entraram. As duas ajudantes olharam com curiosidade, mas Dona Célia fez sinal para ficarem quietas. Vocês não viram nada. Entenderam? As mulheres assentiram. Dona Célia, muito obrigada. Lívia segurou a mão dela. A senhora está fazendo a coisa certa. Eu espero. Agora vai. O casamento começa em meia hora. Lívia e Roberto atravessaram a cozinha e entraram no corredor que levava ao salão principal. Dava para ouvir a música, dava para ouvir as pessoas conversando, rindo. Você está pronto? Lívia parou antes de chegar ao salão. Não, mas vamos fazer mesmo assim. Eles trocaram um olhar. Duas pessoas que tinham sido destruídas pela mesma mulher e que agora iam se vingar juntos. Vamos acabar com isso. O salão estava transformado. Flores brancas por todo lado, cadeiras decoradas com fitas de seda, um arco gigante coberto de rosas onde a cerimônia ia acontecer. Centenas de convidados sentados, esperando. Lívia e Roberto ficaram no fundo, perto da porta. Ninguém prestou atenção neles. Todo mundo estava olhando para a frente, para o arco de flores. A música mudou. Ficou mais solene. Os padrinhos começaram a entrar. Casais elegantes caminhando devagar, sorrindo para os convidados. Depois entraram as damas de honra, mulheres lindas com vestidos cor-de-rosa. E então a música parou. Todos se levantaram. A marcha nupcial começou a tocar. Fabiana apareceu na entrada do salão. Ela estava deslumbrante. Vestido branco, véu longo, buquê de rosas, sorriso perfeito, como uma princesa de conto de fadas. Fabiana começou a caminhar pelo corredor, devagar, aproveitando cada segundo de atenção. Os convidados olhavam admirados. Algumas mulheres até limparam lágrimas de emoção. Lívia olhou para o final do corredor. Tiago estava lá, ao lado do celebrante. Ele usava um terno impecável. Estava sério, mas dava para ver que estava emocionado. Ele realmente amava Fabiana. Ou pelo menos achava que amava. Fabiana chegou ao arco de flores. Tiago pegou a mão dela. Eles se olharam. Ela sorriu. Um sorriso que parecia sincero, mas que Lívia sabia ser totalmente falso. O celebrante começou a falar. Bem-vindos a esta união sagrada. Estamos aqui reunidos para celebrar o amor entre Tiago e Fabiana. Lívia apertou o envelope na mão. Ainda não era a hora. Precisava esperar o momento certo. O amor é paciente, o amor é bondoso. O celebrante continuava. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Fabiana e Tiago se olhavam. Ela segurava a mão dele com força, como se tivesse medo de perder. E o celebrante falou as palavras que Lívia estava esperando. Se alguém souber de algum impedimento para que este casamento não se realize, que fale agora ou cale-se para sempre. Era a hora. Lívia deu um passo à frente, depois outro e mais outro. Eu me oponho. A voz dela saiu firme, clara. Todos os convidados se viraram, centenas de olhos olhando para ela. Murmúrios explodiram pelo salão. Lívia! Tiago gritou do altar. O que você está fazendo aqui? Mas Fabiana não gritou. Ela apenas ficou parada, olhando para Lívia com ódio puro. Seguranças! Fabiana finalmente falou. Tirem essa louca daqui! 2 seguranças começaram a se mover, mas Lívia levantou a mão. Eu tenho provas, ela ergueu o envelope. Provas de que essa mulher não pode se casar. O celebrante olhou confuso. Senhora,
Isso é altamente irregular. Eu sei, mas me deixem mostrar. Tiago, não escuta ela. Fabiana agarrou o braço dele. Ela é obcecada por você. Ela vai inventar qualquer coisa. Mas Tiago estava olhando para Lívia de um jeito diferente, como se pela primeira vez estivesse realmente vendo ela. Deixem ela falar. Amor, não. Fabiana tentou segurar ele. Ela vai estragar tudo. Eu disse que quero ouvir. Tiago se soltou. Lívia, venha aqui. Lívia começou a caminhar pelo corredor central. Os convidados olhavam horrorizados. Algumas pessoas tiravam o celular para gravar. Roberto saiu de onde estava e foi atrás de Lívia. Quem é esse? Tiago perguntou. Roberto olhou para Fabiana. Ela empalideceu. Você sabe muito bem quem eu sou, Fabiana. Isso é mentira, ela gritou. Eu nunca vi esse homem na vida. Mesmo? Roberto tirou papéis do bolso. Então como você explica isso? Mas antes que ele pudesse mostrar, Fabiana desceu do altar e avançou em Lívia. Você? Tudo isso é culpa sua. Ela tentou arrancar o envelope. As duas começaram a lutar. O envelope caiu. Papéis se espalharam. Fabiana tentou pegar os documentos, mas Lívia foi mais rápida. Ela juntou a certidão de casamento e ergueu para Tiago ver. Olha! Tiago desceu do altar e pegou o documento. Ele olhou. Leu. Olhou de novo. O rosto dele mudou completamente. Isso não pode ser real. É real. Roberto se aproximou. Ela casou comigo, roubou todas as minhas economias e desapareceu. E agora ia fazer a mesma coisa com você. Não! Fabiana começou a chorar. Amor, eles estão mentindo. Isso é tudo armação. Mas Tiago continuava olhando para a certidão. As mãos dele tremiam. Lívia juntou outros papéis do chão. Tem mais. Extratos bancários mostrando que ela zerou a conta com o Roberto. Fotos dela com ele. E olha isso. Ela mostrou o papel com as anotações. Conta bancária. Tiago. Propriedades em nome dele. Ações da empresa. Tiago leu. Quando terminou, olhou para Fabiana com uma mistura de dor, raiva e decepção. Você planejou isso desde o começo? Amor, não foi assim, deixa eu explicar. Fabiana agarrou o braço dele. Me solta, mas amor, eu disse para me soltar. Fabiana recuou. Viu que tinha perdido. Não tinha mais como mentir. As provas estavam ali, na frente de todo mundo. Então ela mudou. O choro parou. O rosto doce desapareceu. E no lugar apareceu a verdadeira Fabiana. Fria, calculista. Tá, e daí? Ela cruzou os braços. Você acha que é o primeiro? Você acha que é especial? Os convidados estavam em choque. Alguns gravavam tudo. Outros apenas olhavam boquiabertos. Você me enganou, Tiago falou baixo. Você fingiu que me amava. Amor? Fabiana deu uma risada amarga. Amor não paga as contas, querido. Amor não compra vestido de grife. Amor não me dá a vida que eu mereço. Então era só pelo dinheiro. Sempre foi. Fabiana olhou ao redor. E sabe o que é engraçado? Vocês todos caíram direitinho. Acharam que eu era a noiva perfeita. Ela é louca. Uma mulher na plateia sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Fabiana ouviu. Louca? Não, querida. Eu sou inteligente. Vocês que são tolos. Tiago deu um passo para trás. Seguranças, chamem a polícia. Fabiana viu os seguranças se aproximando e tentou correr, mas um deles foi mais rápido. Segurou o braço dela. Me solta! Ela gritou. Vocês não podem fazer isso. Você é casada com outra pessoa e tentou se casar de novo. Roberto falou. Isso é bigamia. É crime, prove. Lívia levantou a certidão. As provas estão todas aqui. Fabiana olhou ao redor, desesperada, procurando uma saída. Mas não tinha. Os seguranças seguravam ela. Os convidados bloqueavam as portas. E as provas estavam nas mãos de Lívia. Ela tinha perdido. O salão explodiu em conversas. Convidados tiravam fotos, faziam vídeos, ligavam para amigos contando o escândalo. Alguns saíam correndo para espalhar a notícia.
Outros ficavam paralisados, sem acreditar no que tinham visto. Vocês vão se arrepender, Fabiana gritou enquanto era levada pelos seguranças para uma sala separada. Eu tenho advogados, eu tenho contatos. Mas ninguém ligou. Os seguranças a levaram e trancaram numa sala até a polícia chegar. Tiago ainda estava parado no altar, olhando para o nada. Todo aquele casamento, todos aqueles planos, tudo tinha sido mentira. Os convidados começaram a sair, alguns constrangidos, outros excitados com a fofoca. Em 20 minutos, o salão estava quase vazio. Só restaram Tiago, Lívia, Roberto e alguns funcionários da mansão. Roberto se aproximou de Tiago. Eu sinto muito pelo que você passou. Ela fez a mesma coisa comigo. Tiago finalmente olhou para ele. Obrigado por vir. Obrigado por ter coragem. A gente precisava pará-la. Ela ia continuar fazendo isso com outras pessoas. Tiago assentiu. Agora ela vai responder por tudo. Roberto olhou para Lívia. Eu vou indo. Preciso voltar para casa. Boa sorte com tudo. Obrigada, Roberto, por tudo. Sem você, nada disso teria acontecido. Ele deu um sorriso cansado, mas aliviado. Pela primeira vez em anos, eu tô livre dela. E sorriu de verdade antes de sair. Ficaram só Tiago e Lívia. O silêncio era estranho, mas não desconfortável. Tiago sentou em uma das cadeiras da primeira fileira. Colocou a cabeça nas mãos. Como eu fui tão cego! Ela era muito boa nisso. Lívia se sentou a 2 cadeiras de distância. Era profissional. Sabia exatamente o que fazer, o que dizer. Mas você viu, você percebeu, e eu não acreditei. Lívia não respondeu. Não tinha o que dizer. Eu te humilhei na frente de todo mundo. Tiago levantou a cabeça. Te chamei de obcecada, de mentirosa. Te demiti e destruí sua reputação. Eu sei, e você ainda assim tentou me salvar. Por quê? Porque era a coisa certa a fazer. O Senhor não merecia ser roubado. Ninguém merece, mesmo depois de tudo que eu fiz. Mesmo assim, Tiago ficou em silêncio. Depois se levantou e foi até Lívia. Ajoelhou na frente dela, olhando nos olhos dela. Lívia, eu não tenho palavras para pedir desculpas. Não tem desculpa suficiente para cobrir o que eu fiz. Mas eu tô pedindo, do fundo do meu coração, me perdoa. Eu perdoo. Mas eu não posso voltar a trabalhar aqui. Não depois de tudo. Eu entendo. Tiago levantou. Se um dia você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você pode contar comigo. É o mínimo que eu posso fazer. Obrigada. Eles ficaram ali mais alguns minutos em silêncio. Dona Célia apareceu na porta do salão. Você conseguiu, menina. A gente conseguiu. Lívia foi até ela e a abraçou. Obrigada por acreditar em mim. Eu devia ter acreditado desde o começo. A cozinheira limpou uma lágrima. Mas o importante é que a justiça foi feita. Tiago se aproximou. Dona Célia, obrigado por ajudar. A senhora não era obrigada. Eu era sim, doutor Tiago. Era obrigada pela minha consciência. A cozinheira voltou para a cozinha, deixando os dois sozinhos de novo. Eu te levo em casa. Tiago ofereceu. Não precisa, eu insisto, é o mínimo. Lívia aceitou. Eles saíram da mansão juntos. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. No carro, durante o caminho, eles conversaram pouco, mas havia algo no ar. Algo que não estava lá antes. Respeito, compreensão. E talvez, apenas talvez, o começo de algo mais. Quando chegaram na casa de Lívia, Tiago desligou o carro, mas não disse nada por um momento. Lívia. Sim? Ele olhou para ela. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas eu gostaria de te ver de novo. Não como patrão e funcionária, como amigos, se você quiser. Lívia olhou para ele. Viu sinceridade nos olhos dele, viu arrependimento e viu algo mais. Algo que ela não esperava ver. Eu vou pensar. É tudo que eu posso pedir. Ele sorriu. Triste, mas sincero. Lívia saiu do carro.
Antes de fechar a porta, se virou. Tiago? Sim? Obrigada por finalmente acreditar em mim. Obrigado por não desistir de mim. Ela fechou a porta e entrou em casa. Tiago ficou ali parado por um momento, olhando para a porta fechada. Depois ligou o carro e foi embora. E pela primeira vez em semanas, tanto Lívia quanto Tiago sentiram que, talvez, as coisas pudessem realmente ficar bem. 3 dias depois daquela conversa no carro, quando Tiago tinha levado Lívia para casa, a notícia sobre o escândalo do casamento já tinha se espalhado por toda a cidade. Estava nos jornais, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Todo mundo falava sobre a golpista que quase enganou um dos empresários mais ricos da região. Lívia estava em casa quando recebeu a ligação de Roberto. Você viu o jornal de hoje? Ainda não. Publicaram uma matéria completa sobre a Fabiana. Descobriram mais 3 vítimas antes de mim. E a polícia abriu investigação formal. Ela vai ser indiciada por estelionato, bigamia e associação criminosa. Associação criminosa. Parece que ela não trabalhava sozinha. Tinha um grupo que ajudava a dar os golpes. Falsificavam documentos. Criavam perfis falsos. Era tudo muito organizado. Então, nunca foi só ela. Nunca foi. Roberto suspirou aliviado. Mas agora acabou. Ela não vai enganar mais ninguém. E você? Como você tá? Eu tô aliviado. Pela primeira vez em anos, eu consigo dormir tranquilo. Lívia sorriu. Eu entendo. Você merece ser feliz, Lívia. Você salvou o Tiago e salvou outras pessoas que ela ia enganar no futuro. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Isso que é ser herói. Eles se despediram e Lívia ficou olhando pela janela. O dia estava bonito, sol brilhando, pássaros cantando. Ela tinha conseguido. Fabiana ia pagar por tudo. A justiça estava sendo feita, mas sua vida ainda estava em pedaços, sem emprego, sem perspectiva clara. Tentando reconstruir tudo do zero, o celular tocou de novo. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Alô? Lívia. É o Tiago. Tiago. Oi. Desculpa ligar assim. Eu queria saber como você tá. Eu tô tentando seguir em frente. Eu vi a matéria no jornal. Sobre a Fabiana e as outras vítimas. Parece que ela fez isso com várias pessoas. Eu poderia ter sido mais uma, se não fosse por você. Tiago fez uma pausa. Lívia, eu sei que te ofereci uma sociedade e você disse que ia pensar, mas eu queria conversar melhor sobre isso. Pessoalmente, sem pressão. Lívia hesitou. A gente pode almoçar amanhã? Num lugar neutro do centro? Tá bom. 12:00? Pode ser? Ótimo. Eu te mando o endereço. Tiago respirou aliviado. Obrigado por dar essa chance. Até amanhã. No dia seguinte, Lívia se arrumou com cuidado e foi ao restaurante. Tiago já estava lá, esperando. Quando a viu, ele se levantou. Você tá linda. Obrigada. Eles se sentaram. Pediram a comida. E então Tiago foi direto ao ponto. Eu pensei muito no que te dizer, mas agora que você está aqui, tudo parece insuficiente. Você não precisa preparar nada, só seja sincero. Sinceridade. Tiago respirou fundo. Eu sei que não tem desculpa para o que eu fiz. Te destruí. Acreditei nas mentiras da Fabiana sem questionar. Te demiti sem te dar chance de defesa. Arruinei sua reputação. Lívia escutou em silêncio. Mas eu quero consertar. De verdade. Por isso, tô te oferecendo uma sociedade, uma parceria de igual para igual, 50% para cada um. 50%? 50%. Tô abrindo uma empresa de consultoria para ajudar pequenos e médios empresários. E eu quero você como sócia. Mas eu não entendo nada de negócios. Você é inteligente, corajosa, determinada. Você investigou uma golpista profissional e conseguiu derrubar ela. Essas são as qualidades que eu preciso, e eu te ensino a parte técnica.
Lívia ficou sem palavras. Pensa com carinho. Você não precisa responder agora. A comida chegou e eles conversaram sobre coisas mais leves, sobre a cidade, sobre planos, sobre sonhos. E Lívia percebeu que estava confortável, conversando com Tiago como se fossem velhos amigos. Não havia mais a distância de patrão e empregada, nem a mágoa da demissão. Havia algo novo: respeito. Uma semana depois, Lívia ligou para Tiago. Eu pensei sobre a proposta. E? Eu aceito, mas com condições. Pode falar. Eu quero aprender de verdade. Não quero ser sócia só no papel. Quero entender cada parte do negócio. Combinado? E eu quero que fique claro para todo mundo que eu não sou funcionária. Sou sócia de igual para igual. Combinado também. Então a gente tem um acordo. A gente tem. Tiago cumpriu o que prometeu. Matriculou Lívia em cursos de administração e gestão. Ensinou tudo o que sabia sobre negócios e a tratou como uma sócia de verdade. Eles montaram o escritório juntos, definiram a estratégia juntos. E aos poucos, os clientes começaram a aparecer. A notícia sobre Lívia ter desmascarado Fabiana tinha se espalhado. Muita gente admirava a coragem dela e muita gente queria fazer negócio com alguém tão íntegro. A empresa começou a crescer. 4 meses depois, a empresa tinha 10 clientes fixos e 3 funcionários. Lívia não era mais a mesma pessoa. Tinha estudado, crescido, se tornado uma empresária de verdade. E sua reputação na cidade tinha mudado completamente. Não era mais a faxineira obcecada. Era a empresária corajosa. Até Dona Irene, a vizinha que tinha julgado ela meses atrás, parou Lívia na rua um dia para pedir desculpas. Muita gente do bairro fez o mesmo. A verdade sobre Fabiana tinha limpado o nome de Lívia. Junto com a empresa, cresceu também a amizade entre Lívia e Tiago. Eles passavam horas conversando sobre trabalho, sobre vida, sobre sonhos e medos. Lívia contou sobre a infância difícil, sobre a mãe que tinha criado ela sozinha, sobre os empregos que tinha tido desde cedo. Tiago contou sobre a pressão de ser rico, sobre a solidão, sobre como tinha aprendido a desconfiar das pessoas, e aos poucos foram se conhecendo de verdade. Num dia de trabalho, Roberto, que tinha se tornado um amigo verdadeiro depois de tudo que passaram juntos, ligou para Lívia com notícias. A Fabiana aceitou fazer um acordo. Vai se declarar culpada de todos os crimes. Em troca, pega uma pena menor, 8 anos, e as vítimas vão ser ressarcidas. Ela vai ter que devolver tudo. Lívia sentiu um peso sair dos ombros. Então acabou de verdade. Acabou, e eu finalmente consigo seguir em frente. Quando desligou, Tiago estava olhando para ela de um jeito diferente. Tá tudo bem? Tá. Só pensando que a gente conseguiu. A gente realmente conseguiu mudar as coisas. Você conseguiu. Eu só ajudei no final. A gente conseguiu juntos. Eles se olharam. E naquele momento, algo mudou. Algo que nenhum dos dois estava esperando, mas que estava crescendo silenciosamente há meses. 2 meses depois, numa noite em que trabalhavam até tarde no escritório, Tiago parou de digitar e olhou para Lívia. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você se arrepende de ter aceitado a sociedade? Não. Por quê? Porque eu fico pensando em tudo que você sofreu por minha causa e fico achando que você devia me odiar. Eu te odiei. Por um tempo. Lívia parou de escrever. Mas o ódio passou. Porque eu percebi que você também foi vítima, e ficar presa no ódio não ia mudar nada. Você é melhor do que eu. Não sou. Eu só aprendi a perdoar. Tiago levantou e foi até a janela. Ficou olhando para a cidade em silêncio por um momento. Depois se virou. Lívia, eu não sei se é o momento certo. Não sei se eu tenho direito depois de tudo. Mas eu preciso ser honesto com você. Tiago fez uma pausa. Nos últimos meses, trabalhando com você, conhecendo você de verdade,
Eu percebi que sinto algo mais do que amizade. Lívia ficou sem ar. E eu entendo se você não sentir o mesmo. Eu entendo se você quiser manter só a sociedade. Mas eu não consigo mais fingir. Lívia levantou e foi até ele. Ficou de frente para ele, tão perto que podia ver cada detalhe do rosto dele. Eu também sinto. Os olhos de Tiago se arregalaram. Sério? Sério. Eu não queria. Mas aconteceu. A cada dia, a cada conversa, eu fui me apaixonando sem perceber. Tiago deu um passo para frente. Eu posso te beijar? Pode. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessa. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo. Isso muda tudo, Lívia sussurrou. Muda, mas muda para melhor. 6 meses depois, Lívia estava na frente do espelho ajeitando o vestido branco simples. Era exatamente como ela queria, sem exageros. Dona Célia entrou com lágrimas nos olhos. Você tá linda, menina. Obrigada. Por tudo. Eu não fiz nada. Você que fez tudo. Bateram na porta. Era Roberto. Posso entrar? Pode. Nossa, você tá incrível. Obrigada por ter vindo. Eu não perderia isso por nada. Você me deu coragem para enfrentar a Fabiana. E me deu esperança. Você também me ajudou. Tá na hora, Dona Célia avisou. Lívia saiu e foi até o jardim. Não era a mansão. Era um lugar menor, mais íntimo, só amigos próximos. Tiago estava lá, esperando. Quando viu Lívia, os olhos dele se encheram de emoção. A música começou. Lívia caminhou até ele. Cada passo era uma escolha, um sim para o futuro. Quando chegou perto, Tiago segurou as mãos dela. Você tá linda, você também. O celebrante começou a cerimônia. Falou sobre amor, sobre perdão, sobre recomeços. E quando perguntou se ela aceitava Tiago como marido, Lívia não hesitou. Eu aceito. Tiago também aceitou. E quando se beijaram, foi um beijo de compromisso, de futuro. Os convidados aplaudiram. Dona Célia chorava. Roberto sorria. Depois da festa, quando estavam sozinhos, Lívia olhou para Tiago. No que você está pensando? Ele perguntou. Em como a vida surpreende. Como às vezes a gente passa pelo pior para chegar no melhor. É verdade. Ela se aconchegou nele. Tiago beijou a testa dela. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por ter merecido essa chance. E naquela noite, os dois sabiam que tinham encontrado não só justiça, mas um amor verdadeiro, construído em cima de perdão, respeito e coragem. O futuro estava logo ali, brilhante e cheio de possibilidades, e eles estavam prontos juntos. Gostou dessa história? Você acha que Fabiana teve o que mereceu? Você teria perdoado o Tiago no lugar da Lívia? Me conta nos comentários. Até a próxima história.